Outra questão é a seguinte, a implantação de bibliotecas e pontos de leitura, também projetos como bolsas para escritores, eu sei que tem a ver mais com o PNLL e prêmios literários, mas a pergunta é, programas dessa natureza, em que medida absorvem de vocês que estão atuando nesse campo tempo e como é que você lida com uma demanda que implica a urgência do que tem diante de vocês, a demanda e mesmo assim a política propriamente de governo para esse campo? Como é que se lida nesse emaranhado de situações? Esse é um grande desafio. Talvez até para fazer relação com a questão anterior, Sim. Eu tenho me perguntado muito com quantas letras L se faz políticas públicas. Você tem um L do livro, que está a questão de fomentar a economia do livro, de fomentar o acesso ao livro, compreendendo o livro como um objeto cultural, mas você tem outros L's para isso. Você tem um L de leitura, que falamos agora há pouco, na perspectiva da formação. Você tem um L de literatura, portanto você tem que desenvolver programas e projetos para fomentar a literatura, compreendendo essa literatura como expressão da identidade ou da diversidade cultural. Então é importante que tenham fomentos ou bolsas para a criação, para a circulação e o intercâmbio literário. E para continuar na letra L, né, falar de bibliotecas utilizando a palavra bibliotecas em inglês, né? Então também se faz com bibliotecas. Então o grande desafio de quem trabalha com essas políticas públicas é buscar um equilíbrio entre isso, né? De você ter uma ação permanente, contínua, para ampliação e atualização de acervos para as bibliotecas públicas, escolares e comunitárias, mas você também ter um grande investimento para o campo da leitura, que eu vejo pelo menos em duas frentes. Uma que seria de promover a leitura por meio dos equipamentos públicos, como bibliotecas, escolas, centros culturais, mas também de fortalecer ações de leitura nas famílias, como o programa Agentes de Leitura, e fortalecer, isso já numa segunda frente, as iniciativas da sociedade civil, as iniciativas do terceiro setor, que desenvolvem, no caso do Brasil, projetos e grandes projetos comunitários em áreas de vulnerabilidade social, em espaços não convencionais de leitura como hospitais, presídios, fábricas, estações, parques, em áreas de longe alcance, em comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, e que são desenvolvidos pela sociedade civil, por organizações não governamentais ou por pessoas físicas, às vezes sem nenhum apoio do Estado. Então o Estado tem que reconhecer essas iniciativas sociais de promoção da leitura e ao mesmo tempo fomentar, financiar esses espaços, esses ambientes não convencionais de leitura. Então, eu acredito, né, que a nossa tarefa, né, como pessoas que trabalham nesse campo da educação e da cultura, né, tendo o livro, a leitura, a biblioteca como os terrenos para essa atuação, tem que buscar esse equilíbrio, né, qualificando as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares, que no caso do Brasil tem uma lei para que todas as escolas tenham bibliotecas. E temos até 2020 para cumprir essa meta. No entanto, boa parte dos livros que o Ministério da Educação envia para as bibliotecas escolares ficam guardados em caixas, né? Ficam encaixotados ali, como um acervo, um depósito de livros, e não como um espaço cultural dentro da biblioteca escolar, importante na sua arquitetura física e arquitetura pedagógica para a formação dos leitores, tanto dos professores como dos alunos, mas também da própria comunidade escolar. Sim. Uma última pergunta. Como é que uma pessoa com a sua formação e mesmo com a sua vivência, inclusive do ponto de vista de gestão, num organismo como a Unesco e com abrangência latino-americana, continental, vive situações como essa de estar num evento como esse, da Bienal, por exemplo, milhares de estandes e livros em diversas áreas,
né? Ontem eu parei e me perguntei, será que tudo isso passou pela cabeça de Gutenberg quando pensou nos tipos móveis, por exemplo? Provavelmente nunca, no século XVI, né? Mas, e na outra ponta você tem, assim, nos rincões mais distantes do país, situações, às vezes, com um conjunto enorme de precariedades, e nesse meio tempo a demanda de trabalhar num projeto que leva, ou que torna a leitura acessível a pessoas nos níveis os mais diversos, né? De acesso, de condições de absorção e tudo mais. Como é que você administra esse conjunto? É uma pergunta pessoal. Eu sou dessas pessoas que acreditam muito no papel social de uma feira, de livro ou uma bienal de livro. Primeiro por uma razão de que se você está realizando uma feira de livro, né, ou um salão de livro, ou um salão de literatura, você está chamando a atenção para a cidade, né, de que algo se passa em torno desse universo do livro e da leitura. No entanto, eu creio que também que esses espaços precisam qualificar um pouco seus ambientes na perspectiva de qualificar melhor de como se estabelece o acesso ao livro, como se estabelece por meio de uma programação cultural e acadêmica esse tema da formação leitora, do pensamento crítico, porque uma feira de livro, ela ao mesmo tempo é um espaço cultural, um espaço educacional e um espaço social. Então, a relevância dela não se discute. Eu só creio que tem que aprimorar um pouco isso, e que não seja apenas um lugar onde as pessoas vão passear, né? Mas ter esse contato com o universo do livro e da leitura, e quizás possa sair desses lugares com sacolas e bolsas de livros que lhe interessam de verdade. Okay. Obrigado então por seu depoimento, por essa entrevista aos leitores e telespectadores também, né? A gente tem uma TV Cátedra, então essas imagens vão também para lá. E obrigado por sua contribuição, por seu esforço e trabalho nessa área. Eu que agradeço e viva a Cátedra de Arquitetura. Nessa entrevista ao Instituto Interdisciplinar de Leitura, Cátedra Unesco de Leitura, o professor Fabiano Santos Piuba mostrou ênfase na formação dos operacionalizadores dos programas de leitura, os conhecidos agentes de leitura. Segundo ele, isso dará impulso ao trabalho com leitura no Brasil. Obrigado pela atenção de vocês.